Tira foto, mãe. Tira foto, mãe. A mãe vai tirar essa foto. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos pela Laese, a nossa palestra de quinzenal. Hoje nós teremos nosso irmão Rivaldo Sávio com psicologia e espiritualidade. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater a sua porta, se a calúnia o ferir, erga a sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Minuto de sabedoria. Aguardando nosso irmão Rivaldo Sávio entrar, hoje eu encontrei algo interessante. Se lembram daquilo, a maré? Eu encontrei hoje orar é voar até o céu e abraçar Deus com o coração. Meus irmãos, vamos fechar os olhos e orar, pedindo ao nosso querido Pai Celestial para nos trazer tudo que necessitamos, como paz, saúde e muito amor no coração, para que assim possamos, orando muito e trazendo o coração livre, nós possamos crescer aos olhos de Deus e ajudar a nós, e principalmente aos nossos irmãos, a crescerem na vida, para que assim possamos viver um mundo de mais paz, mais tranquilidade, e assim nós conseguirmos levar o Espiritismo e a palavra do Senhor aos quatro cantos. Agradecer a Deus por tudo que recebemos e pedir saúde para toda a humanidade. E uma boa noite para nosso querido Rivaldo. Boa noite, Renato. Boa noite, Rivaldo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí, né? Perfeitamente. Tranquilo, né? Pronto, é um prazer enorme estar aí novamente aí nessa live com você, figura ilustre da Laese, né? Para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre a psicologia e a espiritualidade, não é verdade? Né? E vamos manter aquela nossa parceria de outrora, daquele bate-papo que é sempre bom, né? E se tiver perguntas aí das pessoas, melhor ainda, né? Para que a gente possa desenvolver melhor o nosso tema. Ok? Pronto? Ok. Esteja à vontade. Podemos começar. Pronto, tá bom. Tá ótimo, né? É um prazer enorme, como eu falei, amigos ouvintes aí da Laese, amigos do movimento espírita, de todo o Brasil. O meu primo entrou agora, Adelso, o grande Adelso, e toda a turma que está nos dando força nessa live, né? Para que a gente possa falar e fazer uma conexão direta entre a psicologia e o espiritismo. Ora, muitos já sabem há muito tempo que eu sou psicólogo, né?
professor de psicologia, inclusive. E eu tenho me afastado, digamos assim, de certa maneira da psicologia há alguns anos, porque a nossa ciência, a nossa grande ciência psicológica, tem se mostrado ainda muito materialista. Isso é um problema, né? Porque a gente que valoriza a questão da espiritualidade humana só pode crer que o ser humano é energia, é luz, o ser humano é, na sua essência, espiritual. O corpo físico que nós temos aqui, ao qual nós estamos hoje reencarnados aqui na Terra, ele é passageiro, ele é um invólucro que nos servirá para os nossos aprendizados nessa reencarnação. Nessa encarnação, melhor dizendo, né? Porém, a nossa essência é espiritual. E essa essência espiritual, para crer, não só eu, mas em vários estudos, já de algum tempo para cá, digamos desde o início do século XX, onde o processo psicológico traz em si, na sua essência, os aspectos espiritualizantes. Né? Veja só, eu não estou falando de espiritismo, estou falando de espiritualidade, o que é uma coisa muito mais ampla. O ser humano como um todo, independe da religião que ele tenha, ele traz em si o espírito, a sua verdadeira essência. Né? Então, esses estudos, Renato, da psicologia remontam à filosofia. Nós sabemos que a psicologia nasce da filosofia. A palavra psicologia significa estudo da alma. Estudo da alma. Ora, por que nós nos afastamos desse estudo da alma? Essa é uma boa pergunta. Lá atrás, 400 anos antes de Cristo, Sócrates e Platão falavam desse psiquismo, dessa psique, que era o termo que eles usavam. Esse psiquismo, segundo esses gregos clássicos, já traduzia a alma, a verdadeira essência do ser humano. Em outras palavras, a vida, a verdadeira vida é espiritual. Essa que nós vivemos aqui, segundo Sócrates e Platão, é um simulacro, é uma cópia, não é a verdadeira vida. Nós acreditamos que é, para que nós possamos trabalhar, buscar nossa evolução e nos desenvolvermos dentro das nossas limitações e também dos nossos potenciais. Não é certo? No entanto, a verdadeira vida é a vida espiritual. Por quê? Porque eu afirmo com tanta veemência? Porque a nossa alma, ou o nosso espírito, ele é eterno. Ele é uma criação de Deus e é eterno. O nosso corpo físico não. Então, o nosso corpo físico, que aqui estamos, é passageiro. E Sócrates e Platão já percebiam isso 400 anos antes de Cristo. E já começaram a criar toda uma filosofia para entender esse psiquismo humano, essas características humanas, né, que estão presentes desde sempre. Né? Então, o processo ele é objetivamente assim. Né? A partir daí, a gente vai entender pela história da filosofia e das ciências, especialmente nas ciências na época do positivismo, no final do século XVIII, entrando no século XIX, nós vamos observar que a ciência ganha um vulto muito grande. Então, todos aqueles processos filosóficos de outrora vão perdendo força, na medida em que eles não são ciência e não nos dão a certeza dos acontecimentos que se dão hoje, da atualidade. Então, hoje mesmo a gente ouve o tempo todo falar, mas isso não é científico, aquilo não é científico. Não é verdade, Renato? Então, a ciência passou a ser a égide principal do comportamento das pessoas. Tudo se remonta à ciência. Ok, eu não sou contra a ciência. Né? Mas a psicologia, no afã também de se tornar uma ciência,
se afasta da filosofia e busca a sua materialização. E ela se materializa no entendimento do comportamento humano sobre os aspectos neurológicos, biológicos, né? Tentando entender que essa alma, entre aspas, humana, ou, como os psicólogos de outrora começaram a definir, essa mente humana estava guardada nas estruturas cerebrais, nas estruturas biológicas, nas estruturas neurológicas do ser humano. Ora, a gente, naquela época, até se poderia achar isso e ter uma certa, digamos assim, certeza. De que a alma estava inscrita nas estruturas neurológicas do ser humano, não é? No entanto, nós vamos perceber, e basta você fazer uma análise do corpo humano, anatomicamente falando, e quando o indivíduo morre, e quando você abre seu cérebro, e quando você vê todos os processos interiores dessa neurologia, os neurônios, axônios, etc, 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 você começa a perceber, Renato, que o ser humano não é só aquilo. O ser humano não é aquele invólucro de carne que ali está inerte num corpo morto. Aonde está a vida? Aonde está a chama divina que se perpetua para todo sempre? Ou então, Deus nos daria apenas uma oportunidade de viver, morreu, acabou. Né? Eu acho que seria uma coisa estranha, injusta e que não faz muito sentido. Por quê? Porque em certas vidas, certas pessoas têm uma vida abastada, feliz, de saúde, né, de bênçãos, e outros, ao contrário, de doença, de carestia, de dificuldades. Então, por que Deus agiria de forma tão injusta? Não é, Renato? Estranho, né? Então, ele nos daria, evidentemente, outras oportunidades de fazermos aquilo que não conseguimos nessa vida, de desenvolvermos nossos potenciais que nós não alcançamos nessa vida, nos dando outras oportunidades em vidas futuras, em novas reencarnações, em novos corpos, numa alma antiga. Então, todos nós somos almas muito, muito, muito antigas, bastante antigas, e que muitas vezes cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas limitações. Aqueles que aprendem mais rápido, avançam mais rápido. Aqueles que querem evoluir mais rapidamente, evoluem mais rapidamente. E como isso se daria? Né? Como o Espiritismo é cristão, nós vamos observar que isso se dá através do amor ao próximo, do bem, da caridade, da solidariedade humana, né? De tentar ajudar ao próximo, e nesse processo nós também aprendemos, nós também ganhamos o nosso desenvolvimento. E nesse processo nós vamos evoluindo cada vez mais na encarnação. Não apenas numa vida, mas em milhares de vidas, inúmeras vidas, eu não sei calcular, né? Nós ainda estamos longe de um processo evolutivo pleno, da perfeição, da angelitude, de seres iluminados, de seres que possam alcançar o patamar de Jesus. Imagina, Renato, a gente chegar ao patamar de Jesus. Está longe pra caramba, né? Pode ter certeza. Alguns bilhões de anos. Está bem longe. Então, o que acontece? Vamos tentar imitá-lo de alguma forma, né? Tentar fazer o bem, ajudar os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, aqueles que amamos e até os que não amamos, para que eles possam crescer junto conosco. E aí termos um planeta melhor,
um planeta esse que atualmente é de provas e expiações, mas que vai estar passando para um processo de regeneração, de transformação, de evolução. E não é à toa que nós temos de algumas décadas para cá revoluções sociais, culturais, mudança de comportamento, guerras, mudanças políticas, valores éticos e morais, muita coisa vindo à tona, inclusive no nosso país. Coisas que não prestam vindo à tona, mas também uma formação, um comportamento ético e moral da população que busca a sua melhoria para o nosso Brasil e para todo o orbe terrestre, né? Mas o que tem isso a ver com a psicologia, Rivaldo? O que tem isso a ver? Tudo, porque isso é comportamento humano. A psicologia, se a gente for fazer uma definição objetiva, estuda o comportamento. Ela busca entender o comportamento humano e animal também. Até porque o ser humano também é um animal racional, mais evoluído, né, com mais capacidades orgânicas, genéticas e principalmente espirituais. Os nossos irmãos animais ainda estão numa escala de evolução um pouco mais abaixo da gente. Os mamíferos um pouco mais alta, mas ainda um pouco distante de nós. E vão aprendendo conosco. E também vão nos ensinando. Porque tem muitos animais que se espelham no ser humano e que mostram seus afetos e que são generosos e que trabalham na busca do seu próprio aprimoramento. E muitas vezes com o auxílio do ser humano. Não é verdade? Então, a psicologia, ela vai tentar trabalhar o comportamento humano. Mas não apenas o comportamento materializável que a gente vê, como os psicólogos do behaviorismo, por exemplo, foi uma corrente psicológica do início do século XX, que dizia o que a psicologia estuda é o comportamento observável. Eu observo o comportamento e vou controlar esse comportamento. Estímulo, resposta e reforço. O condicionar o comportamento. E a educação, por muitas décadas e ainda até hoje, trabalha assim, condicionando crianças, jovens e adultos a fazerem o que é considerado correto pela sociedade. No entanto, isso tira muito o senso crítico, o senso de autonomia, as reflexões mais profundas do ser humano, que o Espiritismo trouxe a partir do século XIX, com Allan Kardec, codificando todas as mensagens trazidas pelos Espíritos Iluminados na sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, 1857, né, trazendo uma obra codificada, com perguntas e respostas de primeira grandeza e que ainda hoje é o livro base do Espiritismo. E nesse livro, Kardec também questiona muito do comportamento humano, comportamento individual, que a psicologia estuda, comportamento social, que a psicologia e outras ciências também estudam. Então, a psicologia e a espiritualidade têm muita coisa em comum, ou pelo menos deveriam ser melhor estudados, mais aprofundados, para que pudéssemos fazer uma ponte direta nesse processo. E eu me arrisco a dizer, Renato, que o caminho para essa ponte é a educação, o processo psicológico, o entendimento da ciência psicológica pode se dar a partir do entendimento da educação do comportamento humano. Uma educação amorosa, uma educação voltada para valores éticos e morais humanitários no geral, uma educação voltada para a solidariedade, para o entendimento da natureza, para o entendimento do processo social humano, fazendo com que a criança e o jovem percebam que ele não vive só, e que todos os seus valores são valores do seu desenvolvimento humano,
que é também espiritual. Quem é que disse isso? Não fui eu, né? Mas foi Pestalozzi. E antes de Pestalozzi, Rousseau, que apontaram que o processo do desenvolvimento da criança se dá pelo aprimoramento ético-moral, se dá pelo amor, né? E essa educação pestalozziana, a qual eu valorizo muito e que se perdeu um pouco ao longo do tempo, foi resgatada por Allan Kardec. Por quê? Allan Kardec foi aluno também de Pestalozzi na Suíça. Ele foi aluno de Pestalozzi, se eu não me engano, dos 9 aos 19 ou 18 anos, se não me falha a memória. E nessa trajetória, Allan Kardec foi também professor da escola de Verdun, de Pestalozzi, na Suíça. E ele traz essa essência pestalozziana, da educação pestalozziana, para o espiritismo. E Allan Kardec era professor de matemática, de astronomia, de línguas. Allan Kardec era um cientista, né? E ele vai entender que o processo de desenvolvimento humano se dá pelo entendimento do psiquismo humano via a educação humana, que era o que Pestalozzi fazia outrora, né? Então, digamos que do século XX para cá, algumas correntes da psicologia começaram a se afastar de um materialismo radical, primário, né, na tentativa de se tornar ciência, e começaram a buscar a essência do homem. A essência do homem. Por exemplo, Freud foi um dos que, no início do século XX, 1900, né, com o seu livro A Interpretação dos Sonhos, começa a mostrar que o ser humano tem um psiquismo. E que esse psiquismo é, na sua maior parte, inconsciente. E por que inconsciente? Porque ele traz valores, comportamentos desta vida infantil, onde a criança muitas vezes não lembra de certos comportamentos que ela tem, que ela vivenciou na sua família ou na sua formação escolar, simplesmente não lembra, porque são traumáticos, porque geram dificuldades para ela. Porém, alguns seguidores, e Freud para nesse processo, ele vai até o psiquismo, até o inconsciente. Só que, tanto ele como alguns dos seus seguidores, como Carl Gustav Jung, o menino de ouro de Freud, começa a discordar de Freud, porque ele diz assim, peraí, Freud, tem mais coisa aí. Não é só o inconsciente desta vida, mas nós trazemos nesse inconsciente aspectos de vidas anteriores. Por que eu digo isso? Jung fez pesquisas, procurou entender, buscou a partir de sonâmbulas, que era o termo que eles usavam naquela época para os médiuns. E a pesquisa feita com essas sonâmbulas resgatavam vidas anteriores dessas pessoas que elas não poderiam trazer nessa vida. De que forma? A partir de o indivíduo, ao entrar num processo hipnótico, começar a falar uma língua estrangeira. Por exemplo, uma língua a qual ele não conhecia. Ou ele trazer fatos e dados que depois eram comparados historicamente em registros. Então, ali já começa a ficar claro que existiam informações no inconsciente humano que resgatavam vidas anteriores. Entendeu? Muito interessante. Né? Aí alguém poderia perguntar, mas por que a gente não lembra, Rivaldo? Seria bom a gente lembrar das vidas anteriores. Eu acredito que não. Por quê? Porque imagine você, eu sou amigo de Renato. Renato aqui é uma figura bacana, um bigode bonito, bacana. E aí eu descubro que Renato me assassinou na vida anterior.
Imagine, mesmo ele sendo muito simpático comigo hoje, ele falou, pô, mas aquele cara me matou na vida anterior. E agora? Como é que eu vou lidar com ele? Repare, né? Então é melhor, e Deus, na sua divina inteligência, né? E a espiritualidade maior, faz com que nós aplaquemos isso e fique guardado no nosso inconsciente, porque a nossa alma é eterna. E todas essas vivências estão guardadas nesse inconsciente humano. Freud deu o primeiro passo quando falou do inconsciente. E Jung foi um pouco mais adiante. E outros companheiros da psicanálise que começaram a investigar mais profundamente o inconsciente vão perceber que esses fatos são verídicos. E aí não só a psicanálise. A partir da década de 50, fortemente, a terceira via da psicologia, a psicologia humanista, ela começa a ir para um caminho que é o caminho da psicologia transpessoal. Entendeu? Essa psicologia, ela vai além do que se entende com o comportamento humano. Porque eles já percebiam que existia algo mais do que o ser humano traz dessa vida atual. Entendeu? Algo mais. E esse algo mais começou a ser pesquisado, tanto num processo parapsicológico, em pesquisa Heine, por exemplo, né? Começaram a fazer pesquisas nesse campo e começaram a perceber que o psiquismo humano ia muito mais do que a consciência dele mostrava no seu dia a dia. Então por que isso? Algo anterior existiu. E aí a parapsicologia, que é um outro ramo da psicologia, que surge na década de 50 com Carl Roger, que Abraham Maslow nos Estados Unidos, começam a perceber que existia muito mais. Né? E essas pesquisas começaram a andar a passos largos pelo mundo afora e a trazer dados concretos de que o psiquismo humano não se limita à consciência, mas ele vai muito além. E quando nós investigamos o inconsciente, inclusive com as terapias de vida passada, que a princípio eram apenas para buscar traumas da infância humana, nós vamos perceber que muitas vezes nesse processo de terapia de vidas passadas, em várias sessões, é claro, né, o terapeuta, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, né, que fazem cursos nessa área, vão buscar e vão encontrar dados de vidas anteriores, que muitas vezes causam traumas, causam problemas, dificuldades hoje, nesse momento. Forte abraço para o Milton Júnior, entrou aí, grande amigo meu lá do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, viu, Milton? Valeu aí. Então, esse processo, ele fica claro para a gente de que existe coisas anteriores. No entanto, Renato, a psicologia acadêmica, materialista, ao qual eu tenho fugido já há algum tempo, ela continua achando que isso não é uma verdade insofismável. Não é. Mas aí a medicina, a psiquiatria, a neuropsiquiatria começaram a entrar firmes do século XX para cá em estudos neurobiológicos para entender esse psiquismo humano. E começaram a ver que todos os processos espiritualizantes, quando tocados num trabalho terapêutico, desenvolvem a pessoa. Opa! Processos espiritualizantes que, quando trabalhados, desenvolvem o ser humano. Isso é brincadeira, Rivaldo? Não, isso é fato. Isso é comprovado em pesquisas, em N pesquisas, dentro das academias, dentro dos laboratórios, dentro dos hospitais, no Brasil e no exterior, principalmente no exterior. Boa noite, Mileide, tudo bom? Mileide é amiga nossa lá de Portugal.
grande figura também. Um prazer também estar aqui com você, viu, querido? Então, repare, o processo é muito mais amplo. E como eu falei anteriormente, ele pode ser resgatado pela educação. Então, nós escrevemos um livro em 2020, a história da psicologia, a história da educação espírita no Brasil, onde no último capítulo eu tento fazer essa ponte entre a psicologia, né, a educação e o espiritismo. Herculano Pires, grande filósofo do século XX, espírita emérito, um dos patronos da nossa Academia de Letras Espíritas de Sergipe, da ALEESE, Herculano Pires, já falava isso. Em uma das suas obras, que é Pedagogia Espírita, ele faz essa ponte entre a psicologia, a educação e o espiritismo, onde ele mostra que é esse caminho. Antes de Herculano Pires, nós vamos encontrar nomes famosos como Eurípides Bassanufo, que traz ao Brasil toda uma educação pestalozziana, onde se trabalha na educação o psiquismo e a espiritualidade da criança. Não manipulando a criança, ao contrário, tornando essa criança cada vez mais autônoma, capaz de buscar nas suas reflexões críticas, a partir de práticas didáticas participativas, faz com que essa criança se torne um cidadão cada vez mais ativo, e não um indivíduo passivo, medroso, que não participa da vida social, cultural, do seu país ou da sua cidade. Então, Eurípides Bassanufo começou a fazer esse trabalho no Brasil, foi o pioneiro em 1905, quando cria a primeira escola espírita do Brasil, com base pestalozziana, a educação espírita, né? Nesse processo, ele já trabalha o processo psíquico da criança, desenvolvendo a potencialidade da criança. Repare só, Eurípides falava de valores éticos e morais, capazes de fazer com que essa criança se desenvolvesse como um todo. Que é isso que a educação hoje teria que trabalhar, como o Milton está dizendo aí, mente, corpo e alma. Exatamente, Milton. Exatamente isso. É uma coisa só. A mente, o corpo, a alma, e eu diria que essa mente é a alma, essa mente é o processo espiritualizante, ligados ao corpo a partir da relação de reencarnação que o ser humano traz quando ele volta para a Terra, faz com que esse processo ganhe um vulto cada vez maior com os aprendizados que esse ser humano vai ter ao longo da sua vida. Então, por que não trabalhar esses aprendizados, trabalhando o comportamento dessa criança e desse jovem num processo educacional? Então, uma das saídas, Renato, para a psicologia é a educação. A gente sempre ouve assim, os políticos dizendo, tudo pela educação é a saída do Brasil. Não tenha dúvida se eles fizessem alguma coisa nessa direção, né? Mas se nós, educadores, professores, pais e espíritas, quisermos desenvolver um processo de espiritualidade humana cada vez mais profundo, nas escolas, em centros espíritas ou em qualquer outra religião, porque isso não faz parte do espiritismo, faz parte da espiritualidade humana, nós iriam perceber o quanto o ser humano tinha de condição de melhoria e de desenvolvimento. Não tenha dúvida. A nossa educação hoje e o ser humano que nós encontramos hoje, século XXI, ainda está muito aquém das suas capacidades e potencialidades. Ora, se um dia a gente quiser ser parecido com Jesus Cristo, nós temos ainda que evoluir muito nesse processo. Muito nesse processo. Não tenha dúvida. E a educação é uma dessas abordagens, onde esse processo que pode ser feito na evangelização,
dos centros espíritas, ok, pode ser feito nas evangelizações de outras religiões, não trazendo dogmas cegos, mas trazendo a luz do raciocínio do jovem, da criança, para que ele perceba que ele é uma alma eterna. E como dizia Herculano Pires, nós temos a verdadeira vida é a vida que está extra-matéria, além da matéria. Ah, mas você vai ficar falando sobre morte com criança? Você vai ficar falando de uma vida não material com a criança? Sim, por que não? Nós estamos, mas como se fala com a criança, os processos pedagógicos e didáticos. O que a gente tem visto hoje, né, de crianças recém-nascidas, de poucos anos para cá? Um desenvolvimento espiritual magnífico. Crianças de 3 anos, de 2 anos, até menos, que têm desenvolvimento e têm sacadas intelectuais, racionais, que nós, quando éramos crianças, nem imaginávamos isso. Por que isso? São crianças mais evoluídas, são almas antigas, que já passaram por experiências aqui na Terra, que já foram melhores do que a nossa, que já trouxeram, que já trazem no seu psiquismo capacidades muito maiores. Então, reparem, se a escola hoje trabalhasse essas capacidades todas, nessas crianças que já trazem toda essa mudança de comportamento, infelizmente, eu falo com tristeza que as escolas ainda muito materialistas não trabalham isso. E eu digo isso de cadeira, viu, Renato? Porque eu estou na educação há 30 anos. E o que a gente vê nas escolas hoje? Escolas públicas ou privadas? O nível lá embaixo. O Brasil nem se fala. Você pega o PISA, né, os resultados, o Brasil está lá embaixo, centésimo tanto de resultados escolares. Por que isso? As escolas no Brasil, de maneira geral, claro que tem escolas muito boas, não estou aqui generalizando para todo mundo, só trabalho 2 aspectos do comportamento da mente humana. Os aspectos lógicos, matemáticos, e os aspectos linguísticos. Muito mal, né? Então, o que acontece? E as outras capacidades intelectuais e mentais, ou seja, da alma dessas crianças, por que não são trabalhados? Por exemplo, a música, a pintura, a literatura, os esportes, por que não são trabalhados na escola? Não é? Se você pega uma criança de até 7 anos de idade, por exemplo, e ensina uma língua estrangeira para ela aprende essa língua estrangeira como sendo uma língua natal. Ou seja, ela aprende o português junto com o inglês, ou com o francês, ou com o espanhol, simultaneamente, sem nenhum problema. Nenhum problema. Então, e por que nós não fazemos isso? Por que as escolas não fazem isso? Ah, professor, mas as escolas dão aula de inglês. Então, ficam presas no verbo to be a vida inteira. Isso não é ensino da língua estrangeira. Me desculpem, né? Não é. Então, se você pega uma criança e de fato bota ela no colégio bilíngue, infelizmente essa realidade é ainda muito longe da população brasileira, mas vai aí uma dica para o Ministério da Educação ou para as secretarias de educação dos estados e municípios do nosso grande Brasil, para trabalhar, por exemplo, os aspectos linguísticos com mais profundidade. E para que isso? É só para ela aprender inglês? Não, é para ela raciocinar melhor, para ela ampliar sua capacidade de leitura, de dicção, para ela aprender ela ter uma capacidade melhor de raciocínio, porque ela vai aprender com outro lado do cérebro, ela vai criar novos caminhos neurais, e ela vai ficar mais esperta do que a gente.
mas inteligente. E eu estou dando o exemplo da língua estrangeira, mas a gente pode falar da música, das artes de maneira geral, dos esportes, desenvolvendo essa criança como um todo. E, ao mesmo tempo, tendo disciplinas, como o Pestalozzi fazia lá no século XVIII e no século XIX, final do século XVIII para o século XIX, onde a criança aprendia qualquer matéria, qualquer assunto que ela desejasse. E aí ela se tornava uma criança com N potencialidades, um desenvolvimento maior e com a capacidade de reflexão sobre os valores éticos, morais do ser humano. E eu volto a repetir para os ouvintes aí, nossos amigos estão aí presentes na live hoje, não é ensinar religião para a criança. Claro, se ela quiser aprender uma religião, ótimo, toda religião é bem-vinda, toda religião tem esses valores, né? Agora, quando eu digo aprender valores éticos, morais, é para ela entender a sua essência espiritual e trabalhar essa essência espiritual na prática. Outro exemplo, Eurípides Barçanufo, né, ao qual é o meu patrono na Academia da LES, eu tenho uma honra enorme por isso. Eurípides pegava as crianças na escola e falou: vamos hoje no hospital psiquiátrico, vamos ajudar os indivíduos com problemas mentais. Vamos hoje nos orfanatos, vamos ajudar as crianças desamparadas. Vamos hoje aos hospitais, ajudar os doentes, idosos, vamos levar comida, remédio para essas pessoas. Crianças da escola. Sem falar que Eurípides colocou nas escolas dele crianças pobres, crianças negras, fez turmas mistas. Repare só, início do século XX. No Brasil, turma mista era um negócio complicado. Turmas mistas, turmas com negros, professores negros na escola dele. E ele era criticado pela sociedade da época. Repare, se Eurípides voltasse para trás, né? Infelizmente Eurípides morreu cedo, desencarnou cedo, pois ele teve a gripe espanhola, né? Que ceifou a vida de milhares de pessoas no Brasil e milhões de pessoas no mundo. Mas mesmo com a curta vida, se eu não me engano, ele morre com 38 anos, não me recordo, ele morre bem cedo, ele morre com 37 ou 38 anos. Imagine se ele tivesse vivido mais, né? Então, Eurípides, ele vai desenvolver toda uma perspectiva da educação, onde se trabalham aspectos psíquicos, emocionais, sociais, relacionais, além dos aspectos racionais que as escolas têm que trabalhar. No Brasil e no mundo, volto a repetir, os indivíduos, as escolas, basicamente, trabalham apenas os aspectos racionais, com limitações sérias, gravíssimas, e que não desenvolve a criança como um todo. Então, qual é a saída, professor Rivaldo? Qual é a saída? Simples. A saída, nós temos dois caminhos para isso. Primeiro, a família, a educação no lar, pais que trabalhem, desenvolvam valores éticos e morais com os seus filhos, a partir não só de palavras, mas de ações. Porque com as ações, as crianças percebem se você está agindo bem ou mal. Então, o caminho da educação no lar, na família, célula máter da nossa sociedade. Jesus Cristo já falava isso. E a partir de uma educação escolar séria, plural, que trabalha o ser humano como um todo, na sua essência espiritual. Não necessariamente religiosa, mas espiritual. Trabalhando corpo e mente, como disse nosso amigo Júnior, de formas unidas. Entendeu? Porque é uma entidade só. A gente não separa corpo e mente. Freud percebeu isso. Qualquer problema de ordem emocional, psíquica do indivíduo, recaía em sintomas psicossomáticos no nosso corpo. Dor de cabeça,
febre, paralisia de membros, né? E uma série de sintomas psicossomáticos causados por causas psicológicas. Entenderam? Na verdade, a grande maioria das doenças humanas, a origem é de causas psicológicas. Ora, se eu trabalho isso na educação, se eu eu desenvolvo seres humanos capazes de ter um autoentendimento deles próprios cada vez maiores na escola ou nas religiões, e principalmente na família, esses indivíduos vão ter menos problemas de relacionamento, menos problemas psicossomáticos, menos problemas no trabalho. Por quê? Serão pessoas mais centradas, serão pessoas mais equilibradas em termos emocionais. Entendeu? Limitadas? Ainda assim. Com problemas? Ainda assim. Mas com vontade de mudar, de aprender, de evoluir. Porque, como diz Kardec, o processo de evolução é um processo pedagógico. Né? Um processo pedagógico. E cada, digamos assim, encarnação aqui na Terra é um ano, é uma geração que eu ganho, eu passo de ano, como se diz na escola. Eu ganho mais um ano de evolução nesse processo humanitário, né, da humanidade humana. Porém, a gente ainda está longe, né? Kardec, ele aponta ainda no final da sua vida, ele diz, olha, o ser humano tem evoluído cientificamente enormemente. A gente vê aí, né, a ciência evoluindo a passos largos. Porém, em termos éticos e morais, estamos muito longe. Então vamos desenvolver isso na escola também. Não vamos trabalhar tão somente os processos racionais da criança, mas os aspectos relacionais, os aspectos emocionais, os aspectos artísticos, culturais, que todos nós trazemos na nossa essência, porque nós já trazemos isso de vidas anteriores. Não é verdade, Renato? Então por que não fazemos? Exatamente. E por que a psicologia não trabalha isso no seu processo de formação com esses profissionais? Não trabalha, infelizmente. Né? Ela trabalha muito pouco e olhe lá, em algumas universidades no Brasil. No exterior, nós vamos encontrar já universidades que têm disciplinas como psicologia e espiritualidade. Ótimo! Cursos de medicina que também trabalham isso, especialmente no campo da psiquiatria. Muito bom! Nós temos aqui em Sergipe a doutora Norma, que faz esse trabalho excelente. Ela é psiquiatra, ela já faz esse trabalho de conscientização dos jovens no intuito de uma amplitude, uma ampliação, um aprofundamento do seu psiquismo. Entendeu? Isso você não precisa fazer só em terapia, não. Você pode fazer no seu dia a dia, estudando a sua alma, buscando entender esses valores éticos e morais que te formam. E aonde eles estão? No Evangelho, né, de Jesus Cristo. Lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, o mestre da Galileia, o maior psicólogo do mundo, tem até um livro que tem esse título, nos trouxe, mostrando que nós somos essência de Deus, somos filhos de Deus. Ele dizia, vós sois deuses, vocês não sabem o potencial que vocês têm para gerar milagres. Esses milagres são as nossas capacidades evoluídas, bem trabalhadas, desde a infância. E por que não fazemos isso? Não é? Então, se a gente já começa a questionar isso, e eu questiono isso muito com meus alunos, e tenho questionado isso muito nos meus livros, vamos fazer isso. Vamos buscar essa essência do homem, essa essência humana, essa chama de Deus dentro de nós, que é fundamental para o nosso crescimento. Na verdade, Renato, para que a gente possa trabalhar aí. Quanto tempo nós temos ainda, Renato? Diga lá. Quanto tempo você quiser, rapaz. Oi? Esgote o assunto. Quanto tempo você quiser, esgote o assunto. Eu não estou, rapaz, eu não estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeito.
Estou ouvindo perfeitamente. Posso continuar falando? Eu estou com dificuldade de lhe ouvir, mas eu vou continuar. Quando estiver Pode perto, continuar, você à faz vontade. assim, ó, 5. Beleza. Não, pode à vontade. Então, dentro dessas questões todas que eu estou colocando, beleza. O Júnior coloca aqui, a prática multidisciplinar é essencial para o desenvolvimento humano. É sim, Júnior. Não tenha dúvida. A multidisciplinaridade nas escolas deveria acontecer desde sempre. Porque faz com que esse ser humano ele perceba outros potenciais dele. Por exemplo, como é que eu vou saber que eu poderia ser um grande pianista se eu nunca toquei piano? Como é que eu posso saber que eu serei um grande atleta olímpico se eu nunca fiz atletismo? Não é? As escolas poderiam ajudar a desenvolver isso de maneira séria, profunda, constante, para que a criança começasse a despertar esse desenvolvimento. E ao despertar esse desenvolvimento do seu potencial, ela desperta valores íntimos, mentais, do seu espírito. Então quando se trabalha isso na educação, nós vamos ver claramente esse processo. Não tenha dúvida. Né? Então Kardec ele vai sugerir na revista Espírita da França, né, já em alguns capítulos da sua revista, né, que o processo de educação da alma, né, se dá na família, através das práticas, digamos assim, espiritualizantes, das práticas éticas e morais dessa família. Entendeu? Para que o processo se dê. Isso não se dá apenas no blá blá blá, apenas no pai falando faça isso, faça aquilo, ou a mãe puxando a orelha. Não, mas a partir de exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo que eu li num livro, um livro antigo, é um livro de autoajuda, eu não me lembro o nome, é de um autor americano. Diz assim: Para aquecer os corações dos pais. O nome do livro é esse. Né? Eu ganhei esse livro nos Dias dos Pais, inclusive. Né? E tem uma história belíssima que eu nunca me esqueci e que eu repito com muita frequência, sobre como o exemplo paterno pode gerar uma mudança de comportamento dos indivíduos. Por exemplo, o indivíduo já adulto, ele era o diretor de uma empresa multinacional nos Estados Unidos, esse livro é americano, e ele chegou numa questão ética. O que fazer? Né? Demito os funcionários, não demito, acabo com o setor, manda as pessoas embora, ele não há dúvida atroz. E aí ele vai lembrar de exemplos do pai. E um dos exemplos que ele vai capturar do pai foi que quando ele estava com o pai e o pai falou: vamos pescar, agora é temporada de pesca. Nos Estados Unidos tem isso, né? Temporada de caça, temporada de pesca. E eles foram para um grande lago nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, para poder ir para a temporada de pesca. E lá chegando, eles chegaram à noite. O que acontece? Chegaram um dia antes da temporada de pesca. Um dia antes, chegaram à noite. E aí o filho, muito excitado, a cabana de pesca bem próxima ao lago, um lugar bonito, aquela coisa toda. O garoto já queria pescar. Já veio com a vara, com anzol, com tudo em cima, para pescar. O pai falou: não, pera lá. Olha aqui a placa. Temporada de pesca começa dia tal, ou seja, amanhã. Aí o filho fala assim: mas ninguém está vendo. Por que a gente não pode pescar hoje? Aqui à noite não tem ninguém aqui. Aí o pai falou assim: ninguém está vendo, mas nós estamos vendo. Nós sabemos o que é o melhor. Você quer pescar mesmo assim? Você sabe que você está errado. Aí ele para e entende que o pai está pleno de razão,
Porque o pai levanta uma questão ética. Você vai fazer o errado, você sabe que está errado, mesmo que ninguém veja. E aí, baseado nesse exemplo de vida do pai, ele toma uma atitude lá na empresa dele, que ele poderia tomar uma atitude ilegal, inclusive, ele toma uma atitude certa, que prejudica a finança da empresa, mas não prejudica o seu comportamento ético e moral de gestor daquela empresa. Por quê? Porque ele vivenciou aquilo em casa, no lar, com o seu pai, que trouxe um valor ético imensurável para uma criança, que na época o rapaz era um adolescente. Né? Então, percebam como esses valores, bem trabalhados na escola, dentro de um processo pedagógico, didático, sob orientação, não é qualquer pessoa a qualquer momento, não é. É dentro de um processo bem trabalhado com pessoa bem capacitada. Tem que ter capacitação. E aí eu costumo dizer muito para os alunos de licenciatura, que eu dou aula basicamente há alguns anos para cá para os alunos de licenciatura. Professor não é apenas você aprender a ler o livro uma página na frente do aluno. Professor é muito mais do que isso. É a sua capacitação, é o seu desprendimento, é o seu envolvimento em desenvolver a capacidade do aluno. Entendeu? Então você tem que trazer muito, é um sacerdócio, eu costumo dizer, né? Porque você tá formatando almas, você está trabalhando valores humanos, e não só os valores racionais, científicos, como matemática, geografia, história, português, etc., que são importantíssimos, claro, mas valores humanitários, entendeu? Para que esse processo se dê. E ele, volto a repetir, se dá a partir de exemplos, se dá a partir de práticas que podem ser vivenciadas na escola, como disse a Eurípides Bassanufo, como disse José Herculano Pires, como disse Allan Kardec na revista Espírita, onde ele diz: o ensino da educação começa no lar. O ensino da espiritualidade começa no lar. Não é? Claro está que se esses pais, se essa criança ou esse jovem quiser estudar espiritismo, ótimo. Né? Na escola, por exemplo, em Sacramento, que foi criado pelos alunos de Eurípides Bassanufo, e que tem o nome de Escola Eurípides Bassanufo, está lá funcionando até hoje, é um colégio modelo e que é bancado basicamente pelo Centro Espírita da cidade. Né? A diretora da escola, que é bisneta de Eurípides Bassanufo, a Francine Amui, ela disse o seguinte: olha, nós temos um dia, que é numa quarta-feira, que temos um culto espírita. Se a criança quiser participar com a anuência dos pais, ou seja, se os pais quiserem também, aí ela pode ser trabalhada em cima de valores de evangelização espírita. Se ela quiser, se os pais assim o desejarem. As outras crianças, ela falou, nós temos crianças aqui de várias religiões. Né? A maioria crianças pobres, que não podem pagar um colégio como esse. O colégio tem de tudo, Renato. Não sei se você já esteve lá em Sacramento, o colégio é magnífico. É um colégio modelo, você fica apaixonado pelo colégio. E é um colégio de educação espírita. E o que mais se trabalha nesse colégio? O processo ético, os valores morais, os valores humanitários daquelas crianças. Entendeu? Não se estuda lá espiritismo. Só na quarta-feira, se os pais e as crianças assim quiserem. E eu perguntei: e aí, Francine, e as crianças querem? Ela riu e falou assim: a maioria quer. Porque eles começam a ver que o nosso trabalho não é impositivo, que o nosso trabalho não é de cima para baixo. É um trabalho de formar, de dar autonomia à criança.
de valorizar a criança através de uma instrução que é bem orientada pelos nossos mestres. Entendeu? E aí o colégio trabalha isso, né? E é fantástico, viu? Porque tem oficinas de tudo que você imagina. No dia que eu fui lá, estava tendo oficinas de teatro e em outra sala oficinas de música. Repare que maravilha, né? Então, isso no horário da aula, né? Depois da aula. Claro que se a criança quiser, depois da aula, tem outras atividades. Esse ensino, digamos assim, integral, que inclusive foi que é um dos pensamentos de Pestalozzi. A escola de Pestalozzi é uma escola integral, onde simplesmente as portas ficavam abertas e as crianças entravam, saíam no horário que quisessem. E elas geralmente ficavam, porque era uma escola que as acolhiam. Não é uma escola danosa, violenta, agressiva, que impõe, né? Repare só o modelo que nós temos hoje. Por exemplo, o Enem, as provas do vestibular. O que se trabalha mais para que um adolescente faça bem a prova do vestibular? A memorização, né? Ela repete aquilo que o mestre mandou. Agora, ela aprendeu aquilo? Na sua grande maioria, não. Ela acaba a prova do Enem, saiu, foi embora e esqueceu tudo. Lembra de algumas coisas que ela tem prazer de aprender. Entendeu? Mas a grande maioria não. Infelizmente, não. Entendeu? É correto, Então é né? isso. Né? O que a gente percebe? Né? A gente tem que mudar a educação no Brasil, porque se mudarmos a educação do Brasil, ouvintes da nossa live aí, o Brasil muda. O Brasil muda. Chegou aí na hora? Tá chegando. Eu, Renato. Podemos concluir Tá ou chegando. não? Podemos? Ok. Pode. Pronto, minha gente, é isso, né? Eu acho que está dado o recado, que a gente possa refletir sobre isso, e mesmo que nós não tenhamos ainda uma escola sobre isso, façamos esse trabalho nas nossas famílias. Mantenhamos as nossas famílias dentro de valores éticos e morais. Entendeu? E isso significa o seguinte: conservar a célula máter da sociedade, para que os valores do bem, do belo, do bom, os valores do cristianismo ou outros valores importantes de outras religiões, por exemplo, o budismo, por exemplo, valores espiritualizantes, possam ser bem trabalhados com a nossa juventude. E aí nós teremos um adulto muito melhor do que nós encontramos hoje, infelizmente. Tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço enormemente e que a gente possa, junto com a ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, continuar esse trabalho de divulgação da educação, do espiritismo e de todos os valores do nosso grande mestre, o maior mestre de todos, Jesus Cristo. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo, viu? Valeu aí a todos. Quem agradece somos nós por tudo isso. E sempre a gente tem aquela história, né? Muita ciência nos aproxima de Deus, pouca afasta. Portanto, tudo que você falou sobre o espiritismo e a educação vale para a ciência e as outras coisas. Exatamente. Deus criou tudo. E é tudo integrado. E nós precisamos aprender com tudo. Muito bom. Mesmo, porque a ciência nunca vai parar de ir para frente. A ciência é o quê? Observação. Nós vamos observando, vamos aprendendo e cada vez mais vamos aprendendo. Quanto mais a gente aprender, mais a gente tem para aprender. Eu costumo dizer que quando eu estudo Espiritismo, cada vez que eu leio a mesma coisa que eu já li semana passada, mês passado, ano passado, anos passados, eu aprendo mais, porque eu vejo isso sob uma perspectiva. É a mesma coisa com a ciência. Deus nos deu... Infelizmente, Renato, eu não estou conseguindo ouvir quase nada de você. Tá. Mas o povo tá ouvindo e depois você assiste
Você assiste, sabe aonde? No canal da Lese. Vamos encerrar nossas Muitíssimo atividades obrigado mais uma vez, viu, querido? E a todos que participaram aí da pedindo, nossa live, viu? Valeu. vamos encerrar Valeu nossas mesmo. atividades pedindo Tchau, a tchau. Deus que nos abençoe e nos dê toda a tranquilidade e que nos ajude a passar um bom final de semana. Que nós possamos, orando pelo mundo, orando para os nossos irmãos, ajudarmos a trazer mais uma tranquilidade e uma calmaria nos corações de todos que necessitam. Boa noite, minha gente. E a Aled agradece a todos que ficaram Sim, sim. conosco até agora. Tchau, querido. Fica com Deus, viu? Todos aí. Uma boa noite para todos.